Olá, muito bem-vindo à nossa segunda aula nessa nossa jornada rumo à nota 1000 do Enem. Eu sou a professora Rebeca Teles e estou com você nessa jornada e estaremos aí ao longo desse caminho discutindo, debatendo e conhecendo melhor a estrutura da redação do Enem. Na aula 1, a gente viu alguns elementos importantes para a gente começar a pensar e entender a dinâmica da redação para o Enem. Hoje, na aula 2, lembre-se, a gente divide essas aulas em dois blocos para a gente conseguir dar conta do conteúdo, tá? E de forma específica, teórica, mas prática também, sempre trazendo exemplos práticos para que você possa perceber de fato como seria isso na escrita. Na nossa aula 2, a gente vai falar de dois aspectos importantes. No primeiro bloco, a gente vai trabalhar com a perspectiva da macroestrutura do texto, né? Especificamente o texto dissertativo argumentativo. E no bloco 2 dessa segunda aula, a gente vai trabalhar sobre estética textual. Você já ouviu falar sobre estética textual? Calma que a gente vai dar conta daqui a pouquinho. Bom, mas para a gente começar a falar... vamos relembrar o que nós vimos na aula 1, o que é dissertar. Gente, dissertar é refletir, debater, discutir, questionar a respeito de um tema. Tema esse que já será dado, né, para você quando você for pegar a sua prova e fazer a leitura lá, né, daquele texto, dos textos motivadores. Então, você vai precisar ali argumentar, né? Você vai precisar refletir criticamente, trazendo argumentos válidos que você possa sustentar a respeito do tema que estará lá, beleza? Então, só para a gente relembrar do que é que a gente está trabalhando, porque agora a gente vai falar, uma vez que a gente já sabe que teremos que fazer... sustentar uma argumentação ao longo do nosso texto, que será feito em 30 linhas, né? A gente vai precisar entender como é que eu começo, né? Qual é a estrutura? A gente precisa ter noção dessa macroestrutura, né? O seu corretor, quando ele pegar a sua redação, ele vai precisar só de olhar, perceber que você entende a macroestrutura do texto dissertativo. Lembrem-se, quando a gente falou de texto dissertativo argumentativo, na verdade do texto dissertativo, porque vocês já viram na aula 1 que o texto dissertativo ele tanto pode ser argumentativo como expositivo, mas independente, né, de qual dos dois sejam, quando a gente fala de texto dissertativo, dessa tipologia textual, a gente espera, né, que aquele escritor ele lembre de que um texto dissertativo, ele precisa ser desmembrado em 3 partes, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso não quer dizer que 3 partes necessariamente a gente vai dar conta em 3 parágrafos, até porque a tipologia textual dissertativa, ela vai ser aí um grande requisito na academia, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de artigo científico, TCC, monografia, a gente está falando de textos que vão ali ser escritos dentro da tipologia dissertativa, né? Mas ali provavelmente num caráter mais expositivo, e você já sabe a diferença. Então, quando a gente fala dessa divisão em 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, isso não está relacionado necessariamente à quantidade de parágrafos, tá? Mas a gente sabe que ao escrever um texto dissertativo, eu vou precisar entender que esse texto ele vai precisar ter início, meio e fim. Vou dar um exemplo aqui de textos narrativos, por exemplo, né? Quantas vezes você já assistiu um filme? Eu não vou nem dizer filme, eu vou dizer série, né? As séries, elas têm mais esse teor, né? De quê? De que a série, a gente sabe que é um texto narrativo, né? A gente sabe que ali tem todo um enredo, um clímax, só que nem sempre necessariamente, quando a gente termina uma temporada de uma série, por exemplo, a gente tem ali o desfecho, né? E aí, essa ausência de desfecho, né, de finalização, é justamente o que vai dar margem a gente querer assistir
a segunda temporada e assim sucessivamente. Então, isso é uma particularidade muito cabível, muito pertinente em textos que são aí dessa tipologia narrativa. Entretanto, num texto dissertativo, não. A gente precisa ter aí essas três partes bem direcionadas, bem delimitadas. Então, a gente sabe que quando a gente for escrever um texto dissertativo na nossa prova lá do Enem, a gente vai precisar lembrar de que ele parte dessa grande macroestrutura, certo? Que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Só que o Enem, né, ele já nos dá o barema para a gente saber como é que a gente vai organizar essas três partes da dissertação. E aí eu venho aqui, ó, no nosso materialzinho, tem assim, qual é então essa grande macroestrutura do texto dissertativo? Uma vez que eu já sei, você já sabe, não vai errar mais. Ó, eu sei que um texto dissertativo, argumentativo, que é o qual eu vou ter que fazer na redação do Enem, ele vai precisar ter três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Entretanto, o Enem me dá também um mínimo de linhas, 8 até 30. Então vamos pensar que um tema que o Enem dá pra gente é um tema relevante, é um tema que tem ali, ele vai causar uma grande mobilidade social, né? Porque ele já é um problema da sociedade, né? Então ele faz com que, de fato, a sociedade se mobilize, né, para pensar sobre ele. Então não é um tema que com 10 linhas, né, eu vou conseguir dar conta pensando nessa macroestrutura do texto dissertativo. Então, a gente trabalha com 30 linhas. Ah, Rebeca, mas se ele diz que o mínimo é 8, o máximo é 30, se eu fizer 10, ele vai escrever. É verdade, ele vai corrigir. Claro, com 10 linhas, seu texto será corrigido. Entretanto, eu desafio a você me mostrar uma redação nota 1000 com 20 linhas. Com 25, 28, não tem. As redações de nota 1000 têm ficado muito mais exigentes, né? Tanto é que, salvo engano, em 2024 foram 16, acredito que sim, tá? Depois eu olho aqui e retifico caso eu esteja equivocada. Mas entre 10 e 20. Então, assim, estamos falando de redações de um quantitativo de milhões de redações corrigidas, né? Então, se você pega essas redações que tiraram nota 1000 deste ano, ano passado a gente teve, 2023 a gente teve um número muito maior, né, de redações de nota 1000. Entretanto, no ano de 2024 a gente teve uma redução assim drástica nesse número, né, porque a gente percebe que a banca ela tem ficado mais criteriosa. Então, se o pessoal que está tirando nota 1000 tá escrevendo as 30 linhas, é você que não vai escrever? Claro que não. A gente trabalha aqui na perspectiva, ó, da nota 1000. Então, nós vamos nos preparar para escrevermos 30 linhas, beleza? Então, como é que a gente vai sedimentar essas 30 linhas, tendo por base essa macroestrutura do texto dissertativo argumentativo? Então, assim, vamos por parte, vamos entender um pouco de cada parágrafo, o que ele precisa, quais são as informações que devem constar nos parágrafos, para que a gente consiga ali desenvolvê-las de modo correto e no parágrafo adequado, tá? Então vamos lá. A gente já sabe macroestrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, olha, o próprio nome já está dizendo a ideia que a gente vai precisar aplicar nesse parágrafo. A introdução é o seu primeiro parágrafo. Uma coisa importante, a introdução, gente, é um parágrafo apenas para dar um início, para introduzir, fazer uma breve apresentação do que será apresentado ao decorrer da sua redação. Então, ele vai ser o menor parágrafo que você tem. Então, a sua introdução, ela tem que estar menor do que os seus desenvolvimentos e do que a sua conclusão. Logo, quantitativo de linhas que a gente trabalha para a introdução, a gente fica aí entre 5 e 7 no máximo, tá? Por quê? Para que a gente perceba que a gente não vai poder escrever muito na introdução, certo? Então, aqui como está no nosso material, o que é que vai ter que ter na introdução? A introdução, ela deve conter o tema, né?
Claro que não precisa trazer o tema necessariamente escrito como ele tá lá na sua prova, mas a gente vai ter aula de introdução e vocês vão ver que a gente fala em palavras temáticas, ou seja, são as palavras mais importantes ali do tema, que são elas que vocês acabam tendo que retomar ao longo do seu texto, até para não correr o risco de fugir dele, tá? Então, na introdução, né, você tem que ter o tema, né, que é o assunto ali geral, é o tema que já foi dado pra gente, a tese, que é o seu posicionamento. E aí, como a gente está trabalhando especificamente para o Enem ele tem uma fórmula, né, que apresenta esse tema. E a forma que o Enem ele formula os temas, ele já traz a tese dele ali incutida. Então, nesse caso aqui, como é que a gente faria? A nossa tese vai ser a reafirmação desse tema. Porque eu vou dar um exemplo. Se a gente pega um tema, né? Como, se não me engano, foi em 2019. Sou péssima com data, por favor, me perdoe. Mas eu sei aí que antes do ano 2020, o Enem, um dos seus temas, ele trouxe a persistência da intolerância religiosa no Brasil. Quando ele traz o tema, a persistência da intolerância religiosa no Brasil, você não vai poder defender uma tese, um posicionamento, dizendo que não, isso é uma falácia, no Brasil não há intolerância religiosa, não vai poder, porque a palavra persistência contida no tema já nos dá uma ideia de que existe um problema, né, que ele vai dizer, que no caso aí a intolerância religiosa, e que é um problema que existe, persiste e tem uma história, já que ele é persistente é porque é algo que já existia antes e que já tem uma decorrência e que continua existindo. Então você não vai poder dizer na sua redação que, na verdade, a intolerância não existe no Brasil, que é uma falácia, que é algo só, que algumas pessoas acham e que você não acha. Ah, Rebeca, mas e se eu achar que a intolerância não existe? Bom, se você for por esse caminho, num tema como este que o Enem deu, você já vai estar destoando do que o tema está dizendo, trazendo como uma verdade. Então é importante que a gente interprete bem os temas, porque os temas do Enem, nos últimos anos, eles já têm essa característica de apontar a tese, já indica a tese, o posicionamento que o candidato deve ter mediante o tema, tá? Mas isso a gente vai ter uma aula de introdução e a gente vai perceber, na verdade, de introdução não, né? De interpretação dos temas para que a gente consiga perceber aí quais são os requisitos, o que é que o Enem está querendo da gente, como é que ele quer que a gente se posicione, a depender ali do tema que ele vem trazendo, beleza? Então, quais são os aspectos fundantes aí da introdução? Tem que ter tema, tese e o argumento mais o repertório, a contextualização. Se você vai abordar um tema, esse tema ele parte de um lugar, né? É um assunto que a gente precisa trazer um arcabouço, trazer todo um cenário para que a gente possa mostrar como é que ele vislumbra, como é que ele persiste, não, tô tentando caçar aqui a palavra, mas como é que esse tema surge na sociedade? De onde é que ele vem? Como é que a gente pode ter um panorama para abordá-lo, né? Então, se é um problema normalmente social que o Enem traz pra gente, ele parte dessa sociedade. Então, é interessante que a gente traga uma contextualização para abordá-lo. Então, vamos aqui recapitular, vamos voltar aqui, vou me retificar e vamos à hora da anotação aí para você. Introdução. Tem que ter no mínimo 5 linhas, máximo de 7 linhas. Deve conter o tema, a tese, argumento e uma contextualização, né, que vai ser ali o nosso panorama da situação para que a gente possa abordar ali a temática, beleza? Pronto. Temos agora mais 2 parágrafos, que são os desenvolvimentos, certo? Então, eu tenho a introdução, depois da introdução eu tenho o D1 e eu vou ter o D2, certo?
a estrutura dos desenvolvimentos é a mesma, tá? Então, normalmente, eles vão ter ali entre 8 ou 9 linhas, porque, olha a nomenclatura, não é difícil. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente já percebe que vai nos dar um trabalho um pouco maior, né? Porque é ali que você vai desenvolver aquilo que você não aprofundou na introdução. Então, se eu disse, por exemplo, que... Vou dizer um argumento que o pessoal ama utilizar. Negligência governamental. O pessoal adora culpabilizar o governo e é um caminho bacana, né? Porque se é um problema da sociedade e a gente sabe que no Brasil a gente tem esse governo, né, federal, e ele é diluído em ministérios, governos estaduais, municipais, enfim. A gente percebe que há toda uma estrutura de governo para dar conta, né, desses nossos problemas sociais. A gente tem uma Constituição aí que legitima isso. Entretanto, as coisas não são resolvidas como a gente gostaria, mas na teoria é assim que funciona. Então, se você coloca, por exemplo, a negligência governamental na introdução como um argumento, né, da sua tese, para defender a sua tese, né, você não vai poder desenvolver e explicar isso na introdução. Por quê? Porque o lugar que você tem para explicar como aquele governo é negligente vai ser justamente no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, você vai precisar desenvolver aquilo que você deixou ali, ó, na expectativa do leitor, justamente na introdução. Então, os desenvolvimentos, eles vão ali trazer a argumentação. É aí que a sua argumentação vai ter que estar, ó, filé. Vai ter que estar assim, ó, na pontinha, não é da língua, né? No caso, ó, dos dedos, porque você vai ter que escrever. Então, essa é a hora que você tem para poder trazer todo o seu repertório sociocultural, trazer ali, colocar os elementos coesivos dentro do parágrafo, organizar mostrar, melhor dizendo, né, todo o seu arcabouço lexical, seu arcabouço de palavras, enfim. Então, os 2 parágrafos de desenvolvimento, eles servem para isso. Então, eles têm a mesma estrutura, a gente vai ter uma aula mais à frente para falar dessa microestrutura. Como é que a gente vai escrever literalmente esses parágrafos de desenvolvimentos? A gente vai ter aula para isso, tá? Mas, a priori, o que você precisa entender é, olhando aqui para o nosso material, que nos desenvolvimentos é hora de você colocar todo o seu repertório para jogo. São neles que você deverá trazer elementos pertinentes que vão comprovar o seu posicionamento, além de apontar os seus desdobramentos. Então, essa é a hora que você tem aí para mostrar tudo o que você é capaz de argumentar sobre a sua tese a partir daquele tema que foi dado, certo? E, por fim, temos a conclusão. Só que o parágrafo de conclusão para o Enem, ele tem uma especificidade. Você não vai só concluir, ele já direciona ao candidato como ele quer que seja colocada essa conclusão. Então, o Enem, ele diz para o candidato que ele exige, ele espera que seja feita ali uma proposta de intervenção. Então, eu gosto muito dessa nomenclatura porque ela já dá a ideia que a gente, de fato, vai lidar com um tema, mesmo que a gente não saiba, a gente sabe que ele é um problema social que afeta o Brasil todo, né? Por quê? Porque a gente não teria um tema que não fosse um problema, porque senão a gente, obviamente, não ia precisar trazer uma proposta de intervenção para resolver. Aí é engraçado, né? Resolver um problema que o governo não conseguiu até hoje. Mas é você que vai ter que dar conta. Mas a gente também vai ter uma aula que vai falar sobre a proposta de intervenção. Então, calma, que vai ficar bem fluido, vai ficar tranquilinho para você. Ainda não é o momento. Mas, na proposta de intervenção, né, o Enem, ele muda
essa nomenclatura de conclusão para proposta de intervenção, mas é um parágrafo que você vai ter que ter em mente que você vai concluir. Vai fechar as ideias do seu texto, da sua redação, entretanto, trazendo uma proposta para resolver o que você colocou lá em cima, nos desenvolvimentos, como argumentos para o problema, né, gerado ali, apresentado pelo tema e reforçado pela sua tese. Então, para que a gente possa ler, proposta de intervenção. Tratando-se de Enem, obrigatoriamente o aluno deverá apontar a solução para a problemática abordada. Ah, Rebeca, por que obrigatoriamente? Porque lembra que na aula 1 eu falei para vocês que o Enem ele tem um barema específico para fazer as correções. Pronto. No barema, né, dentre todos os critérios do barema, a gente tem a competência 5. A competência 5, ela vai avaliar especificamente a sua proposta de intervenção. Então, o Enem, ele espera que o candidato, né, quando ele argumente sobre uma problemática, ele simplesmente traga uma solução para aquilo, né? Então, não vai adiantar você só desenvolver bem, ter um arcabouço de palavras legais, de elementos coesivos legais, não. Você vai precisar dar conta de resolver aquela problemática. E aí, ele tem elementos que a gente vai precisar colocar para essa solução, né? Que é aquele o que vai fazer, quem vai fazer, como vai fazer, para que o detalhamento. Lembrando que sempre com duas perspectivas, né? Que seja algo real, né? Algo que de fato possa ser feito e que respeite os direitos humanos. Então, tem que responder essas 5 questõezinhas, levando em consideração essas outras perspectivas que o Enem também dá uma enfatizada pra gente, tá? Então, a proposta de intervenção, essa conclusão dessa macroestrutura especificamente do Enem, ela vai trazer justamente esse aspecto que é essa proposta com os 5 elementos. A cada elemento que o candidato deixa de colocar, ele vai perdendo ponto na competência 5, né? Então, é preciso que, de fato, o candidato vá colocando o agente, quem vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, por quê? Porque se o candidato ele deixa de colocar um desses elementos, ele já vai perdendo ponto. A sua pontuação no nível, na competência 5 vai abaixando, né? O que não é legal porque a gente está aqui rumo a 1000. Então, se a gente está rumo a 1000, a gente vai precisar estudar e ter em mente muito bem quais são todos esses elementos para que a gente coloque, levando em consideração algo real e respeitando sempre os direitos humanos, que apesar de ser algo que o Enem coloca como a 5ª competência, mas é um cuidado que a gente tem que ter em toda a redação, tanto de não usar palavras pejorativas, né, palavras de baixo calão, mas também ter um respeito aos direitos humanos, né, como um todo, não só na proposta de intervenção. Então, a macroestrutura, só recapitulando, a gente trabalha então, apesar de ter 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, para o Enem, então, essa macroestrutura, a gente vai trabalhar com 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, que é a nossa introdução, ela vai conter o tema, a tese, o argumento e o repertório, a contextualização que a gente vai dar para amarrar o tema. No segundo parágrafo, é o D1, desenvolvimento 1, que vai ali apresentar um dos nossos argumentos, vai desenvolver, vai trazer ali um repertório, né, válido, legítimo, pertinente ao tema, para que a gente possa debater um argumento. A gente costuma, né, colocar ali no desenvolvimento entre 8 e 9 linhas, certo? Já no D2, a gente tem um outro desenvolvimento, desenvolvimento 2, que aí a gente vai guardar para o outro argumento, tá? Também o mesmo quantitativo de linhas, entre 8 a 9 linhas. De fato, os desenvolvimentos, eles são os maiores parágrafos do seu texto, porque eles estão ali, de fato, para sustentar toda a sua ideia, toda a sua argumentação na hora do seu texto dissertativo argumentativo. E, por fim, o que a gente chama de conclusão dessa macroestrutura, já vimos que o Enem, ele dá uma nomenclatura específica para esse último parágrafo. Ele chama de proposta de intervenção, justamente para intuir
ao candidato a necessidade de resolver o que foi argumentado aí nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Essa proposta de intervenção, ela deve ficar entre 6, 7 linhas, né? Às vezes 8, mas é um parágrafo um pouco maior do que a introdução, né? Mas também não pode ser um parágrafo de desenvolvimento e tá ali na sua finalização. Feito isso, olhando aí para a sua redação, a gente já vai ter aí esse caráter do texto dissertativo. Quando o seu corretor olhar para o seu texto dessa forma, ele já vai perceber só de olhar que você tem ideia dessa estrutura textual, e isso é muito bom, também se relaciona com a competência 3, que aborda, para além da coerência do texto, aborda também a questão do projeto textual. Mas calma que mais na frente a gente vai falar sobre isso. Respira, pega o lápis, façam as suas anotações, canetinha aqui, ó. Tô assim, sempre ando aqui com o meu bloquinho, minha canetinha, tô aqui com o meu notebook também, olhando nossos materiais. Pausa para beber água, dá uma alongada e vamos voltar, porque no próximo bloco falaremos sobre estética textual. E aí? Estética importa?